Para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Vamos falar hoje de caráter. Projetinho aí melhor 100% em 100 dias. O que é caráter, né? Eu falei o que é personalidade, vou falar o que é caráter, depois eu vou falar o que é temperamento. O caráter está muito ligado aos traços morais que um indivíduo tem. Ah, Felipe, o que é moral? Moral é o conjunto de regras e normas de uma sociedade. Tá, qual sociedade? Eu não vou falar da sociedade como um todo. Todo mundo sabe quais são as regras da nossa sociedade. Tipo, não roubar, não matar. Cada sociedade difere um pouco das regras e costumes, mas alguns valores universais servem para todas as sociedades, né? Respeitar o próximo e tal. E vamos falar da micro-sociedade. Dentro de uma casa, certo? Na sociedade ali, você tem um acordo social. A mãe faz um bolo, fala para todos os filhos: não é para abrir esse bolo antes do café da tarde de domingo. O bolo vai ficar ali, ninguém vai mexer, que todo mundo vai comer junto no café da tarde. Beleza. Regras instituídas por uma sociedade, certo? Foi discutido ali, todo mundo entrou em acordo, ninguém vai comer o bolo. Da meio-dia, passa uma pessoa em situação de rua, toca a campainha, fala: mano, eu tô com fome. Você abre a geladeira, só tem um bolo. Você corta um pedaço e dá pra ele. Você foi imoral. Você quebrou a regra da sociedade. Mas, porém, você foi ético. Porque você achou, falou: não, o cara tava com fome, tinha um bolo, eu dei o bolo pra ele. Você quebrou uma regra moral daquela sociedade, certo? Mas você viu que o mais certo que tinha pra fazer era dar o, o bolo pra ele, porque ele tava com fome. Era a única coisa que você tinha pra dar. Vamos pensar um pouco mais profundo. Não vou falar de religião, que é a nossa base científica, vamos falar de história. Tem uma historinha lá na Bíblia lá, que fala que o mestre da religião, certo? Jesus Cristo, curou no sábado. A própria religião tinha uma regra que não podia curar no sábado. Os mestres da lei, todo mundo entrava em acordo. Então, o próprio mestre dessa religião, Jesus Cristo, foi imoral. Foi moral porque curou no sábado, ele não podia curar no sábado. A moral daquela sociedade dizia que não podia curar no sábado. E ele foi julgado pelos religiosos que constituíram essa moral. Mas ele foi o que? Ético. Uma pessoa está doente, vamos curar. Certo? Isso é mais intenso, isso é mais humano, a ética. Mas eu não estou aqui para falar de ética e moral, estou para falar de caráter. A gente vive numa sociedade. Como que funciona essa sociedade? Quais são as regras? Por exemplo, um traço imoral, o egocentrismo. Certo? Eu sou uma criança. Tem eu e meu amiguinho tem um brinquedo diferente, eu gostei e peguei pra mim. Meu pai me deu uma lição de moral, falou: não pode, é do seu amiguinho, não é seu, devolve pra ele. Uma lição de moral. Numa criança a gente vai entender, porque ela não entende muito, o egocentrismo é muito grande da criança e ela vai absorver mesmo algo que não é dela. E se ele continuar crescendo e continuar absorvendo? Tá no trabalho, vê um celular legal, rouba o celular do amigo. Foi imoral. E ele é acusado na sociedade como mau caráter. O caráter tem influência assim com o meio, né? Tem influência com o meio ambiente, o ambiente que a gente vive, os nossos pais, a nossa criação. Mas é mais os traços morais da nossa personalidade. Isso é o caráter. E pegando um gancho no caráter, a gente vai continuar nos nossos temas aqui e eu vou falar de defeitos e qualidades. O que a nossa sociedade define como defeito e o que nossa sociedade define como qualidade. Então, para a gente ser alguém considerado de bom caráter, a gente tem que se enquadrar nessas qualidades. E o mau caráter se enquadra nos defeitos. Todo mundo tem alguns defeitos de caráter, algumas qualidades de caráter. E como o nosso lance é de autoconhecimento, a gente vai refletir aqui sobre alguns defeitos de caráter, alguma qualidade de caráter, para a gente identificar em nós mesmos. E o primeiro passo para a gente melhorar em alguma área da nossa vida é identificar. Se a gente identificar: putz, eu tenho um defeito de caráter de preguiça.
Putz, eu sou procrastinador. E. Putz, eu tenho a qualidade de ser responsável. Ixi, eu tenho um defeito de cara de ser egocêntrico, eu quero tudo pra mim. Não que eu quero ao ponto de roubar, às vezes a pessoa não é egocêntrica ao ponto de roubar, mas é egocêntrica de querer a atenção de todo mundo. É egocêntrica de querer que as coisas, as circunstâncias aconteçam ao redor dela. Então, os próximos vídeos a gente vai falar de defeitos e qualidades para se autoconhecer melhor. Antes de falar de defeitos e qualidades, o próximo vídeo vai ser o que é temperamento. E depois a gente vai por esse passo para, beleza, vamos mais amplamente para falar de caráter, para a gente conseguir moldar a Amar Desenvolvimento Humano, que é que ganhamos consciência junto, aprendemos juntos o que é qualidade, o que é defeitos na sociedade em que a gente vive, né? Hoje a realidade que eu falo é Brasil. Nós vivemos nessa sociedade. Às vezes, se você for falar de outra sociedade, outros costumes, como a Índia, por exemplo. Ah, eu matei uma vaca. Você é considerado de mau caráter lá, cara. Você matou um animal sagrado. Você é mau caráter. Aqui a gente mata a vaca e come carne o tempo todo e não é considerado mau caráter. Mas às vezes, se a gente chegar nas pessoas que têm os costumes de ser vegano, a gente pode ser interpretado como mau caráter. Falando, cara, come carne, meu. Cara, mal. Come os animalzinhos. Entendeu? Eu não tô aqui pra defender nenhuma bandeira, eu tô aqui pra fazer uma suposição. A gente tá na cultura que pode ter um monte de mulheres. O cara tem 7 mulheres e fala, não, beleza, o cara é bom, bom caráter, o cara é trabalhador, o cara é legal. Aí ele chega na nossa cultura, fala, o cara tem 6 mulheres, o cara é mau caráter, traidor. Certo? Não pode. Então depende muito da cultura que a gente vive, dos nossos costumes. E eu vou falar mais da nossa região mesmo, entendeu? Mais de quais defeitos e qualidades universais, assim, que a gente exerce na nossa sociedade. E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso. E aí cada um pode identificar, ah, putz, eu tenho essa qualidade, putz, eu tenho mais esse defeito. E aí a gente vai se conhecendo junto, né? E se examinando, e o primeiro passo é admitir. O primeiro passo da mudança é você ganhar consciência, é você entender. Depois que você entende, você consegue mudar. Você fala, putz, não é que eu sou egocêntrico mesmo? Mas primeiro você precisa saber o que é egocentrismo. Aí você, eu vou mudar. Qual atitude tem para mudar? E aí os passos da mudança é esse, é primeiro entender, depois colocar ação e colocar disciplina disso, colocar constância, porque uma ação isolada não vai mudar. Eu tenho que ser constantemente honesto. A minha honestidade de hoje não vale por ontem. Falar, não, fui honesto ontem, mas e se hoje eu for desonesto? Eu já não vou. Eu vou carregar esse mau caratismo, né? Eu vou carregar esse defeito de caráter de ser desonesto. Então tem que ter uma constância. E depois a gente fala de hábito também, vai ter um dia que a gente vai falar de hábito. Para adquirir um hábito são cerca de 90 dias. Então, para fazer um exercício, por exemplo, de ser honesto, se eu sou desonesto, eu vou ter que colocar atividades diárias. Falar, não, eu vou mudar meu comportamento. Depois de 90 dias, começa a entrar no automático. E assim se supera um vício, supera um hábito negativo. E próximo vídeo, temperamento. Depois a gente vai falar mais sobre defeitos e qualidades. Um beijo no coração, tamo junto.